Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 632. Rastreamento de localização, monitoramento em tempo real e reabilitação criminal. 1. Seong Ji-han zombou interiormente depois de ouvir as funções adicionais que a voz mecânica havia revelado. Ele sentiu que não poderia confiar totalmente em Noah enquanto a ouvia, mas ele não esperava que ela fizesse tais truques tão cedo. Yggdrasil às vezes é útil. Um usuário secundário autorizado? Ele não esperava que o fragmento da chave da vida que obteve dela fosse útil aqui também. Era um incômodo quando estava vivo, mas agora que se foi, ajudou várias vezes. Pensando nisso, Seong Ji-han lembrou-se da pergunta da voz mecânica. Tinha claramente perguntado se ele queria manter essas 3 funções. Eu poderia confrontar Noah aqui mesmo e virar o jogo, mas ele ainda não tinha ouvido falar dela sobre como conquistar o RD. Afinal, ela parecia bem informada sobre Ark. Por enquanto, ele precisava ouvir seus planos futuros. Vou deixar as 2 primeiras funções ativadas por enquanto. Vou apenas desativar o último que mais me incomoda. O rastreamento de localização e o monitoramento em tempo real eram uma coisa. Mas a reabilitação criminal parecia ameaçadora apenas pelo nome. Parecia uma função que o faria obedecer às suas palavras se as aceitasse. Reabilitação criminal. O que exatamente isso faz? Seong Ji-han enviou uma pergunta mental sobre de onde veio a voz mecânica, só para garantir. Reabilitação criminal é uma função que altera o cérebro de criminosos graves para transformá-los em membros leais do governo humano. A voz mecânica explicou gentilmente sobre a reabilitação criminal, alterando os cérebros de criminosos graves e mudando sua percepção para se tornarem cães do governo. Eles realmente tiveram a coragem de incluir isso como uma função básica. Seong Ji-han pensou isso enquanto mantinha uma expressão neutra. Eu definitivamente preciso remover esta função. E se Noah perceber que a reabilitação criminal foi desativada, vou quebrar tudo ali mesmo. Ouvir os planos futuros de Noah era uma coisa. Mas a desativação da função de reabilitação criminal era mais importante. Desativar a função de reabilitação criminal. Quando Seong Ji-han enviou este comando mental, desativando a função de reabilitação criminal com privilégios secundários de usuário autorizado, a voz mecânica soou em seus ouvidos. E então, uau! A luz se reuniu em um órgão dentro do corpo de Sang Ji-han. O órgão que ele escolheu para a evolução foi a vesícula biliar, localizada abaixo do fígado. Posso remover a vesícula biliar, se necessário, de qualquer maneira. Não que não tivesse uma função no corpo. Mas era certamente menos importante do que órgãos como o coração ou o fígado. Pensando nisso, Seong Ji-han concentrou a luz especificamente em sua vesícula biliar. Então, alguns órgãos internos estão evoluindo. Estatística, luz branca, aumenta em 100. A eficiência de absorção da luz branca aumenta. A luz branca aumentou cerca de 2 vezes mais do que quando ele transplantou a pele da nova humanidade em sua mão. E simultaneamente, você pode expandir a autoridade da luz um passo adiante. Uma mensagem apareceu dizendo que ele poderia ganhar mais uma autoridade de luz quando a luz branca ultrapassasse 300. A luz branca aumenta tão facilmente. Levaria algum tempo para aumentá-lo no servidor. Aqui, simplesmente surgiu da evolução de um único órgão. Se tudo isso veio apenas da troca da vesícula biliar, se ele tivesse mudado completamente todos os seus órgãos internos, o crescimento teria sido enorme, não é? Como Seong Ji-han estava um pouco arrependido da taxa de crescimento da luz branca. Você não aceitou totalmente o poder da luz, pelo que vejo. Uma voz tingida de decepção fluiu do olho divino, que observava as mudanças de Sang Ji-han. Bem, isso mesmo. A evolução dos órgãos não termina simplesmente com a aceitação da luz. É um processo de melhoria significativa das funções corporais gerais, evoluindo a espécie humana para um ser de dimensão superior. Ao evoluir apenas em uma área localizada como essa, você está bloqueando seu próprio desenvolvimento. Noah começou a tentar persuadir Seong Ji-han, mas está tudo bem, meu corpo é mais forte que o seu de qualquer maneira. Não é uma questão de força. A evolução dos órgãos é essencial para mudar fundamentalmente a recepção de luz. Ei, chega, honestamente, por que eu deveria confiar em vocês o suficiente para mudar tudo? Vamos continuar com isso por enquanto. Eu entendo que você ainda não confia totalmente em mim, mas é uma pena. Se você mudar de ideia mais tarde, por favor me avise. Fornecerei órgãos de evolução padrão novamente. Claro. Quando Seong Ji-han declarou firmemente que interromperia a evolução dos órgãos aqui, Noah encerrou a conversa sobre a evolução dos órgãos, dizendo para avisá-la se ele mudasse de ideia mais tarde. No entanto, isso inevitavelmente atrasará a conquista de URD. Por quê? Para alcançar o núcleo de Ark, você, o ser do servidor, precisa obter reversão de tempo. Seong Ji-han franziu a testa com essas palavras. Você está me dizendo para obter a reversão do tempo, o atributo de URD? Sim. Por quê? Porque é assim que você pode entrar sem remover a prisão do tempo. Não podemos simplesmente remover os relógios quando entrarmos, como fizemos agora. O olho divino brilhou com a pergunta de Sang Ji-han. Isso mesmo, dentro de Ark,
O RD mantém vigilância estrita, então se ela perceber que os relógios de luz estão diminuindo, ela agirá imediatamente. Você precisa ter a mesma autoridade que ela para avançar sem obstáculos. Então ter a reversão do tempo torna você imune aos relógios de luz? Sim, claro. Sua autoridade parece ser eficaz contra eles também, mas é importante avançar para dentro sem reduzir o número de relógios. Portanto, mesmo que ele pudesse resistir à reversão do tempo usando a estatística azul, os relógios desapareciam como reação, permitindo que o RD os notasse. No final, para se infiltrar mais profundamente, dominar o atributo de RD era essencial, não é? Da última vez, a taxa de sucesso para adquirir a reversão temporal foi de cerca de 40%, eu acho. Seong Ji-han abriu o slot de expansão de autoridade recém-desbloqueado quando a luz branca excedeu 300. Lá ele viu. Proteção, taxa de sucesso 73%. Observação, taxa de sucesso 61%. Reversão de tempo, taxa de sucesso 43%. As taxas de sucesso para os 3 atributos aumentaram ligeiramente em comparação com antes. A taxa de sucesso da observação aumentou mais do que os outros 2 atributos. A observação, que antes estava claramente na faixa dos 50%, aumentou visivelmente a sua taxa de sucesso. Foi porque Noah revelou informações sobre si mesma e se envolveu em diversas atividades. Seong Ji-han olhou para os 3 atributos e perguntou a Noah: o que acontece se você falhar ao tentar adquirir esses atributos? Você perde a chance? Não, se você falhar, um dos seus atributos existentes será fortalecido. Então, proficiência em dispositivo ou manifestação em torre. A proficiência do dispositivo é alcançada assim que você o escolhe, não se fortalece ainda mais. Realmente? Então a proficiência do dispositivo tinha um nível máximo de 1. Não, espere. Se eu tentar a reversão do tempo agora e falhar, isso não significa que o atributo manifestação da torre será fortalecido? O atributo de luz que manifesta vividamente o conteúdo da torre. A princípio, ele apenas adquiriu e usou sem saber quais atributos da luz branca existiam. Mas depois de ampliar seu conhecimento em Ark, ele agora percebeu que era uma habilidade completamente inútil. Mas se ele falhasse ao tentar fortalecer uma autoridade leve, isso aumentaria. Não, este também pode ter um nível max de 1, certo? Pensando nisso, Sang Ji-han perguntou a ele sobre isso. Aumento na manifestação do conteúdo do jogo. Isso é mesmo uma autoridade? Nunca ouvi falar disso. Não, isso é porque você não sabe sobre isso. Esse tipo de autoridade comumente se desenvolve em desenvolvedores de realidade virtual. Como esperado, uma resposta significativa veio de Noah, e não de Id. Sério, o que exatamente isso faz? Aumenta o nível de manifestação da realidade virtual, mas, na verdade, o efeito é mínimo. Em vez disso, era notório de outras maneiras. O que é essa notoriedade? Disse que o limite de aprimoramento nunca foi confirmado. Além disso, espalharam-se rumores de que apenas o atributo de manifestação era extraordinariamente fortalecido quando não era possível expandir as autoridades, tornando-se uma habilidade evitada pelos desenvolvedores. Sem limite de aprimoramento. Isso não é realmente relevante para isolados como nós, mas para pessoas normais, acho que eles gostariam de se livrar disso de suas opções de autoridade. Então, para resumir simplesmente, esse aumento de manifestação foi completamente um atributo de armadilha. Além de ressuscitar Dongbang Saki, não há absolutamente nenhuma vantagem. Seria impossível não ficar com raiva se tal habilidade continuasse sendo fortalecida. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Se você possui tal atributo, mais uma razão para você aceitar totalmente o poder da luz. Noah, percebendo uma oportunidade, estava tentando vender a ideia para Seong Ji-han. Apenas obter o atributo time reversal não é suficiente. Precisa ser fortalecido do nível 1 para 2 para chegar à área central onde o RD está sem ser detectado. Mas com esse atributo de armadilha que você possui, você perderá muitas oportunidades de aprimoramento. Precisamos investir uma grande quantidade de luz branca de uma só vez para induzir o fortalecimento da reversão do tempo também. Não posso fortalecer os atributos que já obtive à vontade? Não, é aleatório, e a expansão de novas autoridades tem prioridade sobre o fortalecimento das existentes. De jeito nenhum, porque o sistema de autoridade é assim. Isso significava que você tinha que desenvolver novas autoridades primeiro, não importa o que acontecesse. E se você falhasse, um dos antigos seria fortalecido aleatoriamente. Enquanto Seong Ji-han franzia a testa, incapaz de entender o sistema de autoridade da luz, eu suspirei enquanto acariciava a própria cabeça. Isso porque, originalmente, o propósito da autoridade da luz era fotonicizar todo o corpo humano. Você não precisaria ganhar atributos diferentes para fazer outras partes do corpo brilharem? Finalmente, ele diz algo correto. A autoridade light deveria ser obtida em grandes quantidades desde o início. Mas isolados como nós acabaram com apenas uma autoridade fortalecida, e é por isso que somos tratados como párias sociais. Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras. Para ele, que se concentrou apenas no Martial Soul e mais tarde no atributo azul, era um sistema que ele não conseguia entender. Mas para a nova humanidade, isto era senso comum.
Ok, entendo o que você está dizendo, mais ou menos. Mas ainda não quero transformar todo o meu corpo em órgãos leves. Mesmo que ele tenha removido uma função básica como usuário secundário autorizado de Yggdrasil, mudar todos os seus órgãos agora ainda era desconfortável. Como Seong Ji-han rejeitou o discurso de vendas mais uma vez. Entendo, tudo bem. Então, por que você não retorna ao seu servidor e tenta expandir sua autoridade uma vez? Noah desistiu facilmente e sugeriu retornar ao servidor. Voltar? Você disse? Sim, sem a reversão do tempo, não podemos ir mais longe. Não. Por que voltar? Ele não pode simplesmente aumentar sua autoridade aqui mesmo? Se ele obtiver a autoridade de reversão do tempo, ele será julgado como um normal e será absorvido pelo ser transcendente aqui mesmo. Ah, entendo. Então isso não pode ser feito aqui. Eu balancei a cabeça. Dong, Dong. Vamos sair então? O olho divino ergueu-se e moveu-se em direção à porta do setor ocidental. Então, de acordo com Noah, não podemos prosseguir até que eu obtenha a reversão temporal. Seu método de conquistar o RD dependia, em última análise, da autoridade de Seong Ji-han. Mas se for esse o caso, não precisamos realmente dela. Ele pensou que ela poderia usar a autoridade de observação para encontrar caminhos escondidos em Ark ou algo assim. Mas se, em última análise, não funcionar sem reversão de tempo. Não havia necessidade de continuar recebendo orientação daqueles olhos escuros que contrastavam com sua aparência externa. Quem sabe que outras armadilhas ela pode armar? Pensando nisso, Seong Ji-han. Etapa. Aproximei-me de Yggdrasil, no centro do espaço. Espere, antes de sairmos, deixe-me tocar um pouco nisso. Ah, você vai escrever no registro? Não, isso não. Não, então por quê? Ele era um usuário secundário autorizado, então deveria tentar usar essa autoridade pelo menos uma vez. Quando Seong Ji-han disse isso e colocou a mão na árvore. Uau! A luz começou a brilhar em Yggdrasil, a árvore metálica. O que você está fazendo? Ah, nada demais. Pare com isso agora mesmo. Tire sua mão imediatamente. Noah tentou urgentemente impedir Seong Ji-han depois de ver isso, mas... Por quê? Espere um momento. Seong Ji-han sorriu e continuou movendo a mão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.